Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, finalmente chegamos aí na era Magnus Carlsen. A gente tem aí partidas, então, do Magnus Carlsen. A gente vai ver o match de Carlsen contra o então campeão mundial Viswanathan Anand em 2013. E eu quero mostrar uma partida antes aqui do torneio de candidatos do Magnus Carlsen de brancas contra o Ivanchuk. O Vassily Ivanchuk, o gênio ucraniano, campeão sem coroa, mais um dos campeões sem coroa. E essa partida é muito interessante. Eu comentei num dos vídeos anteriores que o Magnus Carlsen venceu o torneio de candidatos de 2013 com facilidade e na verdade eu me enganei. Desculpe, pessoal. Ele teve bastante dificuldade para vencer o torneio de candidatos e poder enfrentar o Anand. Aqui está a classificação final, ó. A gente teve aí o Magnus Carlsen com 8,5 pontos de um total de 14, empatado com o Kramnik. E ele ficou bastante apreensivo antes de sair o resultado, porque ele ganhou assim num critério de desempate, mas quase improvável, assim, ele já estava bastante chateado, já achou que fosse ser o Kramnik mesmo. A gente teria então o Kramnik e Anand, mas o Magnus Carlsen acabou ganhando aí o torneio de candidatos no desempate, né? E vamos dar uma olhada nessa partida. Eu quis mostrar isso para, primeiro, introduzir aí, trazer uma partida do Magnus Carlsen antes de começar o match do Carlsen Anand, já mostrar uma partida do Carlsen que tá todo mundo louco, né, pra ver as partidas aí do Carlsen, e nada melhor do que mostrar mais uma partida aí do Ivanchuk, né, o nosso queridíssimo, o amado Ivanchuk, jogando aqui então no torneio de candidatos de 2013. Vamos lá, vamos ver. O Carlsen de brancas aqui abre com o lance E4. Temos aqui C5 pelo Ivanchuk. A defesa francesa. Cavalo F3, cavalo C6. Cavalo C3, então a gente tem aí uma siciliana fechada, né? Quando as brancas abrem a siciliana quando jogam lance D4 e quando não o fazem, por enquanto, mantendo uma fechada. Mas depois de E6, agora sim D4, abrindo aí a siciliana. C toma em D4, cavalo toma D4. E aqui o lance dama C7 pelo Ivanchuk. Ele não receia um lance como cavalo de D aqui em B5 por conta de dama B8 simplesmente. E tá tudo bem, né? A casa D6 está bem segura aqui pelo bispo e pela dama. C7 também está sendo defendida e a dama fica ok aí em B8, né? Então depois de dama C7 seguiu com bispo E3, desenvolvendo A6, dama D2, cavalo F6, grande roque e aqui bispo B4. Então a gente já teve aí o roque pelo Magnus Carlsen. O Ivanchuk acaba de desenvolver seu bispo aí de casas escuras. A partida segue com F3. Afinal de contas havia uma pressão agora aqui no peão de E4. E agora o Ivanchuk vai para esse lance cavalo E7, colocando forte pressão aqui em C3 já, abrindo um ataque descoberto pela dama. A partida seguiu com cavalo B3 e agora o lance D5 pelo Ivanchuk. Ivanchuk jogando muito bem. O lance D5 é o lance que um jogador de siciliana tem que tentar jogar. Ele preparou muito bem com esse lance aqui de cavalo E7 e agora jogou o lance D5. Tá jogando demais aqui o Ivanchuk. A partida segue com E5, atacando aí o cavalo. Cavalo D7, existe uma pressão agora aqui em E5, tanto pelo cavalo quanto pela dama, portanto F4, protegendo aí com o peão. E agora B6 pelo Ivanchuk, ele também resolve o problema do bispo de casas claras, que é um problema difícil de resolver muitas vezes. Agora esse bispo já vai poder jogar. Bispo D4. E agora primeiro aqui com cavalo C5. A3 pelo Magnus Carlsen. E aqui o Ivanchuk já vem fazendo lances aí intermediários, né? Vem com esse lance aí cavalo em E4, atacando a dama, atacando aqui o cavalo. O Magnus Carlsen já havia percebido esses perigos, jogou com o bispo aqui em D4 para também defender aqui em C3, enfim, o cavalo tá cravado. Agora é a vez do Magnus Carlsen, ele continua com dama E1. E agora uma série de trocas aí. Cavalo toma C3, bispo toma C3, bispo toma C3, dama toma C3, dama toma C3 e B toma C3. Com isso, o Ivanchuk consegue algumas coisas importantes. Primeiro, ele se saiu muito bem nessa abertura, né? Ele conseguiu não apenas igualar, mas está com uma estrutura de peões melhor do que a estrutura de peões do Magnus Carlsen. Se saiu muito bem na abertura, tá com um meio jogo aí, podendo encaminhar para um final com uma estrutura de peões melhor. Então vamos ver como é que o Magnus Carlsen continua aqui na partida. Bom, é a vez das pretas, o Ivanchuk continua aqui com A5.
Então, esse cavalo está bastante restrito agora. E, além de tudo, esse lance abre para o bispo poder trocar aqui. Tudo que o Ivanchuk quer é trocar peça. A partida segue com o cavalo D4, bispo em A6 propondo trocas. Bispo D3, pelo menos aqui o Magnus Carlsen vai poder desdobrar os peões. Rei D7, legal, o Ivanchuk não deu roque nessa partida e já traz o rei, é claro, né? Esse é o Ivanchuk. É muito importante fazer esse lance rei D7, né? Uma vez que as damas já não estão no tabuleiro, não existem tantos perigos aí para esse rei. Esse lance conecta as torres, também fortalece a casa de C6, que pode ser explorada no futuro, né? Uma vez que esse cavalo sair daqui, C6 estaria bem fraco. Então rei D7 é um excelente lance pelo ucraniano. Rei D2, abrindo também para a torre poder passar para a coluna B e atacar a fraqueza de B6. Cavalo C6 foi jogado, torre B1, bispo toma aqui em D3. O Ivanchuk não se preocupa em desdobrar peões aqui nessa posição. Afinal de contas, se ele desdobrar aqui, ele dobra de novo aqui com o cavalo toma em D4, C toma em D4. Né? Então o Ivanchuk não está muito preocupado. Aqui ele poderia continuar normalmente com torre de H em B8 e tá tudo certo, né? Então, depois de torre B1 aqui, o Ivanchuk continua com o bispo toma D3 e o Carlsen prefere tomar com o rei aqui. Com o rei toma em D3. A partida segue com torre de A em B8, defendendo B6. Cavalo aqui em B5. E agora um lance bem instrutivo aqui pelo Ivanchuk. Porque como você vai jogar aqui, né? Aqui esse cavalo, a posição tá bem fechadinha aí no centro e na ala da dama, né? Então nada como procurar uma ruptura na ala do rei. Portanto, G5 aqui pelo ucraniano. Entregando um peão, né? Aqui o Magnus Carlsen não capturou. Se tivesse tomado o peão, enfim, tá caindo aqui em E5 já, direto com o cavalo toma, com cheque ainda, né? Então a partida seguiu com G3 defendendo, torre de H em G8, tentando ativar a torre, C4, G toma em F4, G toma em F4, cavalo vem aqui para E7, segurando aqui casas importantes, como F5 e D5, torre de HG1 desafiando a coluna G, D toma C4, cheque, rei toma C4, e agora o cavalo vem aqui para D5. Vale dizer que é muito difícil jogar uma posição como essa contra o Magnus Carlsen. Ele é um grande jogador de finais, a gente já está entrando no final da partida, e é realmente muito difícil. Claro, aqui o Ivanchuk tem mais pontos fracos aqui para bater, as brancas estão com 1, 2, 3, 4 ilhas de peões contra 3 ilhas de peões do Ivanchuk. Isso significa que as brancas têm mais pontos fracos, mas não é fácil. Magnus Carlsen costuma tirar coelhos da cartola nos finais. Vamos ver como é que segue aqui. Cavalo D6, um cavalo assustador na cesta horizontal. E como é que o Ivanchuk responde a esse lance? Rei C6, esse é o rei do Ivanchuk, é um rei destemido, né? E vai indo para a posição, segurando bastante aqui a casa de B5, segurando aqui também em D5. É um rei corajoso, né? Ele não está muito preocupado com o cavalo toma aqui em F7 não. E é assim que segue na partida. Cavalo toma em F7, mas agora está caindo aqui em F4. O cavalo toma em F4. A partida segue com rei B3 e agora rei C5. O rei do Ivanchuk vai indo para cima, né? Se deixar o rei, ele joga rei B4 ainda, né? Toma cuidado com o rei do Ivanchuk, que é um rei que desafia todas as leis do xadrez. Agora a partida segue com cavalo G5, H6 atacando aí o cavalo. Aqui por enquanto E6 está defendido. Cavalo E4 com cheque e agora rei D4. Esse é o rei do Ivanchuk, vai para cima do cavalo e do peão. A partida segue com o cavalo em F6 atacando a torre. Torre toma G1, torre toma G1. E agora tem que tomar cuidado. Magnus Carlsen não faz as coisas por acaso, né? O rei do Ivanchuk é valente, mas não é burro, porque ele não pode capturar aqui agora em E5, senão é tudo que o Magnus Carlsen gostaria de jogar. Cavalo aqui em D7, ganhando uma torre limpa na posição. Por isso o Ivanchuk não vai para essa linha, joga com torre C8, tirando aí a possibilidade desse duplo, então, e agora sim ameaçando aqui em E5. Mas agora o Magnus Carlsen defende com torre E1. Tá defendendo aí bem a posição. No entanto, agora olha só, são 4 pontos fracos, hein? Vamos ver como é que o Ivanchuk explora isso. Primeiro com torre C3, cheque, rei B2 e agora torre aqui em F3. Essa torre faz pressão em A3, defende aqui o cavalo, pode vir para F2. Posição boa para o Ivanchuk. A partida segue com torre E4, cheque, rei volta para C5, cavalo D7, cheque, rei D5, o rei do Ivanchuk não vai ficar voltando não, ele se mantém aqui no centro,
Fazendo pressão em E5, por enquanto tá defendido, tá atacando a torre. Cavalo F6, e agora esse lance defende a torre, dá cheque, o rei não pode capturar. Rei C5 e agora cavalo D7 cheque. Tudo que o Magnus Carlsen quer aqui é ficar repetindo o lance, ele sabe que é mais fácil jogar esse final de negras do que de brancas, ele quer empatar. E o Ivanchuk poderia agora jogar o lance rei D5, que certamente o Magnus Carlsen ia ficar repetindo o lance. Mas ele faz o lance rei C6 e evita o empate, então. Tá atacando o cavalo vem para F6. E agora o Magnus Carlsen foi bem sucedido em tirar o rei do Ivanchuk de D4. Fez o rei dele recuar. Mas agora o Ivanchuk continua com calma aqui com o cavalo G6. Colocando mais uma pressão aqui no ponto fraco de E5. Torre C4, cheque. Rei B5, atacando a torre. Torre E4, defendendo o peão. E agora a torre F5. A pressão é grande nesse ponto fraco. Cavalo E8. E agora esse cavalo ameaça vir para C7, dando um duplo. A partida segue com rei C5, não permitindo. Cavalo aqui C7, fazendo pressão em E6. Cavalo toma em E5. E agora, aqui, nessa posição, um lance como cavalo toma aqui em E6 não funciona. Por conta de rei D5, atacando aqui as duas peças. Né? Então aqui o Ivanchuk venceria nessa posição. Né? Por isso que depois de cavalo toma aqui em E5, o Magnus Carlsen não pode capturar aqui. Ele faz primeiro então o lance torre H4, já colocando a torre longe e também com o tempo sobre um peão. Agora rei D6 atacando o cavalo. Cavalo B5 com cheque. Rei D7. E agora, mais uma vez, uma posição perigosa. Aqui não dá para você querer fazer um lance como torre toma em H6 por conta de cavalo aqui em F7, dando um ataque duplo. Atacando a torre e atacando o cavalo também. Vitória do Ivanchuk. Veja que final bonito, né? O Ivanchuk jogando ali todos os lances precisos e o Magnus Carlsen não pode, portanto, igualar a questão material. Agora o Ivanchuk já com um peão a mais. A partida segue com A4, defendendo então o cavalo e agora sim atacando em H6. Só que agora vem H5. Uma sequência fantástica do Ivanchuk. Com isso ele garante um peão a mais. E o Magnus Carlsen tá tendo dificuldade nesse final, quem diria? Vamos ver como continua aqui. Cavalo D4 atacando agora a torre. Torre G5. Torre aqui em E4 atacando o cavalo e fazendo um raio-x em E6. Cavalo C4 sai, mas sai com cheque. Tá dando cheque no rei, rei C3 e agora torre E5. Com isso o Ivanchuk consegue proteger. E6 está atacando aqui a torre do Magnus Carlsen. E se a torre for capturada, o cavalo volta em segurança. Torre H4, agora o cavalo está atacado. E o cavalo volta então aqui para D6. Por enquanto está seguro E6, está seguro H5. A partida segue com o rei D3. Torre D5 atacando aí, cravando aqui o cavalo. A partida segue com C4, atacando a torre. Torre vem para G5. E agora o cavalo F3, atacando aqui a torre de G5. Torre vem para C5, fazendo pressão em C4. Cavalo D2. E agora a torre aqui em F5. Não é fácil de achar uma maneira de entrar na posição do Magnus Carlsen. Cavalo B3. Agora cavalo B7, de olho na casa de C5. Torre H3, rei D6 primeiro, rei C3 e agora sim cavalo C5. A partida segue com cavalo, toma C5, rei toma aqui em C5. Claro que é de rei, o Ivanchuk nunca ia capturar uma posição dessa com a torre. Quando ele pode descer com o rei, ele desce, né? E essa posição, gente, continua não sendo uma posição fácil de vencer. Mesmo com um peão a mais, a gente sabe que a maioria dos peões de torre e peões acabam sendo empate, mesmo com uma vantagem de um peão. E vamos ver como continua. No entanto, aqui a posição ainda é muito boa, né, do Ivanchuk, porque o rei está bem colocado. Existe ainda o peão de H2 está muito fraco, o peão de A4 é fraco. Vamos ver. Torre E3 atacando a fraqueza aqui do Ivanchuk. E5 defendendo e avançando. H4 e agora rei D6. Com calma, o Ivanchuk vai manobrando o seu rei. Torre D3 cheque, rei E6 vai manobrando o rei para o outro lado. Torre G3, rei F6, torre D3, ameaçando entrar na posição e agora torre F4, liberando uma casa para o rei, atacando o peão de H4, permitindo a entrada do Magnus Carlsen. Você, para fazer um lance, uma estratégia como essa que o Ivanchuk fez de jogar o rei para o outro lado e jogar um lance como torre F4, tem que calcular demais, porque você sabe que agora vem torre D6, esse peão vai cair e o peão de C vai virar um peão passado. Então o Ivanchuk extremamente corajoso, e faz essa estratégia. A partida segue com torre D6, cheque, rei F5, torre toma em B6, torre toma em H4. O tabuleiro tá pegando fogo. O Magnus Carlsen agora tem um peão passado na coluna C. O Ivanchuk tem 2 peões passados nas colunas E e H. Vamos ver como continua. C5, avançando rapidamente com o seu peão. Torre toma em A4. O Ivanchuk tem 2 peões a mais.
No entanto, o Magnus Carlsen tem uma posição boa depois de torre H6, atacando aqui o peão. Existe a possibilidade de subir ainda mais que o peão passado. Rei E4, esse é o Ivanchuk descendo com o seu rei, né? Se deixar ele vai jogar rei D3 e dar checkmate aqui daqui a pouco no rei adversário. É claro que não pode fazer isso, é uma brincadeira, mas o rei do Ivanchuk é o rei mais corajoso que eu conheço. Torre D6, torre D4, propondo aí as trocas, o que seguiria para um final vencedor. Lembrando que aqui, se torre toma aqui, o peão captura com cheque, né? Ele toma em D4 com cheque, depois de rei C4, D3 e o peão do Ivanchuk chega primeiro, né? Por exemplo, aqui se for avançando, né? Uma sequência como essa, por promover primeiro, existe essa sequência de cheque aqui dando o espeto, né? Ganhando a dama adversária. Né? Então essa posição é um padrão de finais, e é claro que os jogadores sabem disso, o Magnus Carlsen sabe disso. Por isso que depois de torre D4, oferecendo aí as trocas, o Magnus Carlsen continua com torre A6, pressionando aqui o peão da coluna A. A partida segue com rei D5, olha só a precisão desse final aqui pelo Ivanchuk. Depois de torre toma em A5, torre C4, cheque, rei D3 e torre toma C5. O Ivanchuk tem 2 peões a mais, o Magnus Carlsen ainda insiste aqui com o torre A4. Porque se o Magnus Carlsen conseguir capturar um desses peões, ele pode tentar empatar esse final. Torre C7, torre H4, torre H7, rei E3, rei E6. Veja que não é fácil ainda. Mesmo com esses 2 peões não é fácil, porque são 2 peões distantes. Não é fácil se entrar na posição, achar uma estratégia vencedora. Mas o Ivanchuk vai para a ideia correta, passando o rei para o outro lado. A partida segue com rei E4, torre H8, um lance de espera. Rei E3 e agora o rei entra aqui em F5. Rei E2 e agora rei G5 atacando a torre. Torre E4, então não é fácil. Que você fala, agora esse peão tá em ataque, se vier para rei para F5, a torre vai ficar vindo para H4. Como continuar aqui, né? E o Ivanchuk vai para a ideia correta com torre E8. Ele inverteu. Ao invés do rei ficar protegendo o peão do E e a torre ficar protegendo o peão de H, ele trouxe o rei para proteger o peão de H e a torre para proteger o peão de E. Por isso agora ele pode avançar com esse peão. Olha que legal essa estratégia do Ivanchuk. Extremamente sofisticado. A partida segue com rei E3. E agora uma das ideias mais incríveis de um final que eu já vi. O Ivanchuk resolve chacoalhar o tabuleiro aí com o peão, com o lance H4. E toda vez que um peão passado avança, o tabuleiro treme. Mas nesse caso treme ainda mais, porque é o Ivanchuk. E a partida segue agora com rei E2, H3, rei F2, H2, rei G2. Você fala, mas Ivanchuk, você tá louco? Você tá avançando com o peão passado, mas agora esse peão tá indefeso. O que jogar agora? E agora o Ivanchuk faz lance H1, dama e rei toma em H1. Uma sequência fantástica do Ivanchuk. Por que ele fez isso? Porque agora, estando o rei em H1, ele continua com rei F5, abrindo a coluna G, atacando a torre. E depois de torre E1, torre G8. Uma sequência maravilhosa do Ivanchuk. Agora o rei do Magnus Carlsen está cortado do tabuleiro pela torre. Olha que sequência incrível do Ivanchuk. E agora o rei do Ivanchuk pode tranquilamente apoiar a descida aqui do peão. Depois de rei H2, rei F4, torre F1, rei E3, o Magnus Carlsen abandonou aí essa partida. Vitória fantástica do Ivanchuk. O rei tá cortado do jogo e agora o rei e o peão vão fazer um estrago. Essa torre vai ter que sacrificar em algum momento no peão e vai ser um final vencedor aí pro Ivanchuk, né? Mas eu quero fazer de novo essa sequência aqui do Ivanchuk. Que visão, né? Ele passou a torre para defender esse peão, o rei para defender o peão de H, e agora ele desloca o rei para a casa de H1, para poder jogar rei F5 e torre G8. Olha que legal. H4, H3, H2, H1. Que sequência linda aqui do Ivanchuk. E agora o rei tá longe, tá lá no canto, não pode fazer nada e não dá para evitar a torre G8. E agora, claro, mais alguns lances aí o Magnus Carlsen abandonou. Pô, Rafael, você vai mostrar aí o torneio mundial ali, o mundial do Magnus Carlsen contra o Anand, e você mostra uma partida do torneio de candidatos para introduzir o Magnus Carlsen com uma derrota. Primeiro que o Magnus Carlsen dispensa introduções, né? Todo mundo já conhece a força do Magnus Carlsen, eu não preciso mostrar algumas partidas para introduzir a força do Magnus Carlsen. Segundo que a gente ama o Ivanchuk, né? Nada melhor do que mostrar o Magnus Carlsen indo para o Mundial, perdendo do Ivanchuk, o campeão sem coroa. Pessoal, brincadeiras à parte, muito obrigado pela audiência. A gente segue com a nossa playlist, o Magnus Carlsen, campeão aí do candidato de 2013 contra o Anand. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!